O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump pegaram o coronavírus de 2019, tuitou o presidente dos Estados Unidos na noite desta quinta-feira. Horas antes, a notícia era que Hope Hicks, uma assessora próxima do presidente, havia testado positivo, como ela viajara na quarta-feira sem máscaras no helicóptero e no avião presidenciais. O presidente e a primeira-dama poderiam ter sido contaminados, e foram. Não sei se naquele voo. Vamos sair dessa juntos, disse o presidente Donald Trump, anunciando que o casal entrou em quarentena na Casa Branca. Politicamente, me parece péssimo para o presidente dos Estados Unidos a 32 dias das eleições. Isso coloca a Covid-19, o fracasso do governo americano em conter a pandemia, no centro da campanha eleitoral. Trump menosprezou a doença, mesmo quando sabia que era letal e grave, e não apenas para idosos, aliás, idosos como ele. A maioria dos idosos votou nele contra Hillary Clinton em 2016, mas não aprova a estratégia de Trump no combate ao coronavírus. O presidente chamou a doença de gripezinha e declarou que o país tinha 15 casos e em breve não teria nenhum. O vírus desapareceria por milagre, de repente, assim como apareceu. Trump foi contra o uso de máscaras, pressionou por uma reabertura rápida da economia, das escolas e dos esportes. O país soma quase 7.278.000 casos confirmados, com 207.878 mortes. Os Estados Unidos têm 4% da população mundial e 20% das mortes da pandemia. E este é o país mais rico do mundo coletivamente e mais poderoso. É um fracasso colossal de liderança. Nos momentos de crise, os verdadeiros líderes crescem, mobilizam a nação, admitem que o desafio é formidável, que serão tempos difíceis e que cada ganho, no caso, a salvação de cada vida, deve ser celebrada. Cada vida salva é uma pequena vitória, ao risco de um vácuo de poder em Washington. Ainda não se sabe se o vice-presidente Mike Pence foi contaminado, nem que condições Trump terá para governar o país. Os sintomas aparecem em 3 a 14 dias depois da infecção. Se houver complicações, elas aparecem geralmente 10 dias depois dos primeiros sintomas. O médico da Casa Branca, Dr. Sean Conley, espera que o presidente, mesmo isolado, continue exercendo suas funções enquanto se recupera. Apesar do aumento dos casos de Covid-19 em Nova York, onde as aulas foram suspensas em março, é a primeira grande cidade americana a retomar o ensino presencial. No mundo inteiro já são mais de 34 milhões de casos e 1.023.000 mortes pela Covid-19. Mais de 26 milhões e meio de doentes se recuperaram e 66.056 estão em estado grave. O Brasil registrou, nesta quinta-feira, mais 881 mortes, elevando o total para 144.767 e 35.643 casos novos, aumentando o total de casos para 4.850.000 casos confirmados. A média de mortes nos últimos 7 dias ficou em 698. Na Europa, pela primeira vez desde abril, o total de casos novos na Itália passou de 2.000. O primeiro-ministro Giuseppe Conte alertou que a situação ainda é crítica no país, que foi o mais afetado na Europa no início da pandemia. Madrid deve ser a primeira capital europeia a adotar o segundo confinamento, mas o governo regional vai à justiça contra as medidas de isolamento social impostas pelo governo central. A Espanha superou 100 mortes por dia, tem a segunda onda mais forte da Europa, mais forte que a da Itália. O preço dos imóveis na Espanha caíram, os preços dos imóveis ficaram estáveis com tendência de baixa. Na Rússia, o prefeito de Moscou ordenou às empresas que mandem para casa 30% dos empregados, todos acima de 65 anos
ou que tenham alguma doença crônica mais suscetíveis ao agravamento em caso de pegarem a Covid-19. Israel registra quase 9.000 infecções num dia, tem a maior taxa de infecções por habitante do mundo. Os judeus ultra-ortodoxos que relutaram em parar com as cerimônias religiosas, confiando na proteção divina, têm 2,5 vezes mais risco de pegar o vírus. A Turquia admitiu que não está divulgando o número total de casos e mortes. Como não impôs o confinamento, a Suécia se tornou um exemplo para os libertários que rejeitaram as medidas de isolamento social, de limitação do movimento. A taxa de mortalidade da Suécia é menor que a dos Estados Unidos e a do Reino Unido, mas muito maior do que a das suas vizinhas da Escandinávia, que tiveram menores quedas na economia também, a Dinamarca, a Finlândia e a Noruega. Mas há outro aspecto ignorado pela propaganda contra o confinamento, observa Nick Coyne em reportagem do jornal inglês The Guardian. A Suécia é uma social-democracia, tem uma rede de proteção social muito forte que paga um auxílio doença e assim permite que quem pegou o vírus fique isolado em casa. Quando um sueco perde o emprego, ganha 80% do salário durante 200 dias e 70% do salário nos próximos 100 dias, até um limite de 760 coroas suecas, cerca de R$480 por dia. A Suécia é um dos melhores lugares do mundo para perder o emprego. Quem demite paga uma taxa que vai para os conselhos de segurança no trabalho. Esses conselhos vão entrar em contato com você e procurar uma vaga de acordo com suas habilidades. A Alemanha planeja dar aos trabalhadores o direito de trabalhar em casa, revelou o ministro do Trabalho, Hubertus Heil. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, dominada pela oposição, pelo Partido Democrata, aprovou um plano de estímulo à economia de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, mais de 12 trilhões e 222 bilhões de reais, que tem pouca chance de passar no Senado, onde o Partido Republicano do presidente Trump tem a maioria. A Amazon revelou que 20.000 empregados testaram positivo e provavelmente tiveram Covid-19. Os empregadores anunciaram 118.804 demissões nos Estados Unidos em setembro. O número de novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada foi de 837 mil. Nesta sexta-feira, o relatório de emprego de setembro deve dar uma visão mais completa da situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O real foi a moeda que mais perdeu valor até agora em 2020, mas 2 indicadores mostram sinais de recuperação da economia brasileira. A arrecadação de impostos aumentou depois de 6 meses. Note-se que o governo adiou o pagamento de impostos para dar um fôlego às empresas no auge da pandemia, mas está entrando mais dinheiro no caixa do governo, e isso é bom. E as importações aumentaram, sinal de um aumento no consumo. O laboratório Moderna não vai pedir autorização para a sua vacina antes do fim de novembro, disse o diretor executivo da empresa ao jornal Financial Times. É a tendência de que as empresas sejam cautelosas e apostem na ciência para não errar. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.